Vamos lá, Leão? Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Eu sou a Su, para você que não me conhece, e esse aqui é o Tudo Junto Embaralhado. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de tarô, fala de vida cotidiana, dá conselhos, dá direções e dá puxão de orelha se for preciso, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, então não vai ressoar com todo mundo, pega só aquilo que você sentir que é realmente para você, nada de prender energia, viu? Também é uma leitura atemporal, então apesar dela ser para o mês de junho, a gente pode tratar aí de alguns assuntos que vão reverberar um pouquinho mais daqui a algumas semanas, ou até de coisas que já passaram, já aconteceram, dependendo do que as cartas trouxerem, tá certo? De qualquer maneira, preste atenção aos detalhes, porque é ali que mora o entendimento e a conexão para ver se essa leitura realmente é para você ou não. É uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Leão ou muitos planetas nesse signo no mapa astral, tá beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e vamos lá, ver o que o mês de junho reserva. Por favor, tarô, vamos começar aqui. Para os leoninos que estão com a gente, qual a energia principal se apresenta? Qual é a energia regente do mês de junho dos leoninos? Por gentileza, uma carta bruxa. Dando seus pulos para resolver uns negócios aí. Na mente do leonino, o que a gente tem? A temperança. Beleza. O coração do leonino. A louca. Ai, que delícia. E ao mesmo tempo uma contradição, né? Que doido. Vamos seguir. Superação. O que vai estar na superação? O julgamento. Ok. E o aprendizado do leonino? Qual que é a energia regente do aprendizado? Por favor. A justiça. Sacrificado no fundo de deck. Primeira coisa aqui, gente, o que me parece é que vocês estão meio aquele negócio, eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu tenho a faca e o queijo na mão, só que eu não sei se é o momento certo de fazer alguma coisa acontecer, tá certo? Porque a gente tem a temperança na mente que traz um equilíbrio, traz uma racionalidade, né? Traz aquela coisa tranquila e calma para lidar com uma situação ou com um dilema, ou seja lá o que for. E a gente tem a louca no coração que é a vontade de sair correndo, né, pelo mundo e fazer o que der na telha, porque é isso que a louca faz. Ela não planeja, ela só se joga na aventura. Ao mesmo tempo, a gente tem o julgamento na superação e a justiça no aprendizado. Isso me traz uma vibe de precisa resolver uma situação, tá? Só que ao mesmo tempo é como se não dependesse só de você resolver essa situação. Só que a bruxa tá aqui no meio. Então, assim, mesmo que não dependa só de você, também traz um negócio. Às vezes, se apertar ali um pouquinho, você consegue resolver sozinho? Por mais que custe alguma coisa, né? Porque a bruxa, ela fala muito de ser capaz de fazer as próprias coisas, fazer por si mesmo, ter todas as ferramentas, os elementos necessários para algum tipo de trabalho, mas ela também fala um pouco de energia do mago, né? Então ela tem aquela lábia, tem aquela coisa maliciosa de quem dá conta de resolver os próprios problemas, independente dos meios utilizados para isso, sabe? Interessante. Vamos seguir aqui com os arcanos menores e entender melhor essa situação. Muito que bem, muito que bem, muito que bem. Essa temperança aqui, na mente do leonino, do que a gente está falando? 3 cartas, por favor. O mundo. Os enamorados. Mais uma.
carro. Só arcanos maiores. 8 de espadas, o diabo. 4 de espadas, 10 de ouros. O que acontece, Leão? O que eu tô entendendo é o seguinte. Você tá tentando buscar um equilíbrio, ou estava tentando buscar um equilíbrio. O que acontece? O que eu tô enxergando aqui é como se Leão estivesse na busca por um equilíbrio mental, muito provavelmente entre razão e emoção, que tá gerando algum tipo de dúvida, tá? É como se a mente de você estivesse dividida. Eu digo isso por quê? Porque a gente tem o mundo, que fala de finalização de ciclo, fala de expansão e novos começos, né? E a louca aqui no coração gritando por um novo começo também traz isso. A gente tem os enamorados, que vem falar do nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. E a gente tem o carro, que fala do movimento, da boa sorte na vida, de seguir caminhos, de tomar decisões acertadas, muitas vezes. E o que eu sinto aqui é que vocês estão tentando buscar esse equilíbrio entre essa situação que pode ser finalizada, que muito provavelmente precisa ser finalizada, e essa nova situação para a qual você vai se direcionar, né? Só que tem uma ambiguidade aí, tem uma dúvida. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu tomo esse rumo? Será que eu não tomo? Já vivi tudo que eu tinha para viver aqui? Ou ainda estou na fase de aproveitar os resultados do último ciclo antes de partir para o novo? E aqui depende só de você, né? Os enamorados, ele vem muito com essa cara de depende só de você. Você faz suas próprias escolhas. Você vai lá e decide o que você quer fazer. Quer continuar? Quer ficar? Com o 8 de espadas que a gente tem aqui no fundo, também indica algum tipo de aprisionamento mental, né? Algum tipo de gaiola mental, assim, de não conseguir se ver fazendo mais do que já faz atualmente, né? Quando a gente fala de cores no tarô, o vermelho é justamente a cor da iniciativa, do impulso, da determinação, da ação de fazer algo. E essa mulher vestida de vermelho, rodeada de espada e presa, sem saber exatamente o motivo, passa justamente essa impressão de alguém que está travado em alguma decisão que precisa tomar, né? Junto com essa combinação aqui. O diabo, 4 de espadas, 10 de ouros. Pensando muito, né? Pensando demais. O diabo aqui, ele dá essa impressão também do aprisionamento, né? Se você prestar atenção, é muito parecida com a carta dos enamorados, só que enquanto aqui você tem a escolha e o livre-arbítrio, aqui você não tem, né? Aqui você está preso, amarrado às circunstâncias. 4 de espadas, 10 de ouros, rei de ouros, a torre, 2 de paus. Só que não fica sustentável para sempre, né? É uma situação assim, mesmo se você ponderar, enfim, postergar essa decisão, se você não tomar, alguém toma ela por você, tá certo? Tem um quê de maturidade aqui. Uma maturidade sendo construída, firmada, para conseguir lidar com as próprias batalhas, né? Com as próprias decisões e, consequentemente, com as consequências das próprias escolhas, porque também tem isso, né? Ah, faz escolha aí no bem bom, pode fazer o que você quiser, mas lide com as consequências, né? Saiba visualizar aí os possíveis resultados, os possíveis caminhos de alguma coisa que precisa ser feita, tá certo? Mas tem um recado aqui muito claro que é o tempo certo das coisas, né? A gente dificilmente tem noção do tempo certo das coisas, mas como a temperança está justamente no seu mental, é como se você tivesse sim uma consciência do tempo certo das coisas. Tipo, eu não vejo alguém alienado, eu vejo alguém emocionado. Isso com certeza. Tá bom? Mas não alienado, muito pelo contrário. Te vejo aqui muito lúcido, lúcida, lúcide.
Te vejo aqui com muita lucidez, tá certo? Para ponderar aí os prós e contras disso que precisa ser feito. Mas que é uma mudança substancial, isso com certeza, porque a gente só tem arcanos maiores. E aqui eu embaralhei e caiu o sacerdote embaixo. Tá certo? Se apega aí no seu conhecimento, na sua trajetória. Ó, o sacrificado Caim eu nem pedi. E ele tá ali no fundo de deck do outro baralho. Se apega aí no seu conhecimento, na sua trajetória, no que você fez até aqui e no que você pode desenvolver a partir disso e que isso te leve de fato para algum lugar, né? Esse sacrificado aqui eu nem chamei, ele caiu, mas me veio como um recado, tipo, cuidado para não ficar pensando demais e no final só pensa, não age, né? Equilíbrio. Tem que equilibrar o pensar e o fazer, o mentalizar e o materializar, né? Muito bem. A louca. No coração de leão, por favor. A temperança. Tá certo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O mago. Energia da bruxa, tá bom? Rei de copas. Muita paixão pelo que faz, né? 10 de paus, 9 de paus, o sacrificado, olha ele aqui. Pajem de espadas, 3 de copas, 2 de copas. Mais uma vez a gente volta para o equilíbrio, né? A louca no coração de vocês me fala de muita vivacidade e muita confiança no momento atual, né? Eu quero, eu só vou. Me deu na telha, eu só faço. Eu não me importo com os recursos, eu não me importo com os caminhos, eu não me importo nem com o resultado, eu só quero fazer. O que acontece? A gente tem a temperança aqui de novo, né? Junto com o mago, que é a energia da bruxa, e junto com o rei de copas, fundo de deck 10 de paus. Mostra que vocês já vêm trabalhando nisso há algum tempo, esse 10 de paus, como se tivesse ali quase a ponto de resolver, de fato, né? Só que essa temperança, ela tá me passando uma coisa meio, olha, você dá conta. Você dá conta primeiro, porque você tá indo com muita motivação. Muita motivação. E você tá indo com os recursos necessários para tal. E a energia regente do seu mês é a mesma que essa aqui. De alguém que dá conta de desenrolar ali no processo. E você gosta do que está sendo feito, você tem altas expectativas para isso que está sendo construído, principalmente no quesito nutrição emocional, né? No quesito desenvolver algo que você gosta e isso te fazer evoluir como pessoa, como dependendo do caso aqui, como pai, sabe? Como alguém que cuida de um espaço de família. Eu digo pai porque é o rei, né? Mas pode ser mãe também. Não é gênero, é energia, mas uma energia assim, de pulso firme, porém muito carinhoso. Então é alguém com muita destreza para alcançar os próprios objetivos, mas que faz isso com muita leveza, que faz isso de uma maneira gostosa de viver e de presenciar, entende? E essa temperança, ela tá me passando aqui uma coisa de antes de você dar o salto da louca, que você deve estar doido para dar, porque esse 10 de paus aqui ele não nega que já tá cansativo pra caramba esperar o momento certo, o famoso momento certo, né? Antes de você dar esse passo, pondera, estuda um pouco mais o caminho
como um todo, sabe? Porque o caminho, ele tem muito para ser bonito, para ser bacana, para ser satisfatório para você. Só que é como se você ainda precisasse se munir de algumas estratégias, se munir de alguma malícia, sabe? De alguma. Eu digo isso, gente, porque o arquétipo do mago, apesar da gente enxergar muito ele como esse cara que tudo pode, que tudo que ele vai lá ele consegue, que é só ele pôr a mão na massa que acontece, ele também traz essa parada da esperteza, sabe? De alguém que dá os seus pulos, dá seu jeito para fazer uma coisa acontecer. E que estuda uma situação e que está consciente do que ele pode encarar lá para frente, por isso ele está tão bem preparado. Engasguei. E por isso ele está tão bem preparado. Entende? Então, assim, quer ir na louca? Vai. Mas, se possível, se você tiver afim, dá uma estudada, dá uma ponderada melhor na situação, tá certo? Show de bola. E a gente tem o julgamento aqui na área da superação, né? Julgamento na superação. O julgamento vai falar de algum ponto final, não ponto final, né, mas algum ajuste necessário antes de finalizar uma situação ou antes de concretizar algo, né? Um chamado, enfim. Me dá 3 cartas para esse julgamento aqui. Qual que é a superação de Leão esse mês, por gentileza? 4 de paus. 9 de paus. O sacerdote. Rei de ouros, 8 de paus, a força, a estrela, a imperatriz. No julgamento, na superação, a mensagem que eu tô captando aqui é a seguinte. A sua superação, ela tá relacionada a algo que precisa ser ajustado antes desse encerramento aqui, tá? Antes de... E muito provavelmente isso tá relacionado a você tá remoendo tanto isso, né? Tá tão indeciso, ficovô. Aproveito aqui o momento, aproveito o que foi construído ou sigo em frente. E a sua superação é justamente conseguir ajustar algumas coisas que ainda não foram resolvidas, sabe? Por quê? Esse 4 de paus aqui, eu leio ele como estruturas, tá? E aí pode ser uma estrutura profissional, pode ser uma estrutura familiar. Principalmente esses dois. Pode ser romântico? Até pode, mas não tô enxergando muito questão de romance, não, tá? Tô enxergando muito uma questão familiar e profissional, porque a gente tem o 4 de paus e a gente tem o sacerdote também. E o sacerdote fala de figuras de poder, fala de contratos, né? Ele é o grande sábio do baralho, o grande professor do baralho. É ele que dita quem vai fazer o quê, né? Então a impressão que eu tenho aqui é que alguns ajustes precisam ser feitos em alguma estrutura que já está cansativa. Tipo assim, você já vem há algum tempo se defendendo, tentando dar os seus motivos, né, do porquê você está agindo de certa forma, porquê que você está em busca de certa situação. Rei de ouros, 8 de paus e a força. O que é importante para você, né? Os movimentos que você faz na sua vida, como isso afeta o seu emocional, quais são os seus sonhos, a estrela, a imperatriz, para onde você quer ir, o que você quer fazer, tá certo? E essa figura de poder, isso pode ser um chefe,
Ó, o 8 de paus caiu aqui, tô embaralhando. Pode ser um chefe, tá? Pode ser uma figura familiar, alguém com um pulso mais firme dentro de casa também, se a gente estiver falando de questões familiares aqui. Mas é uma figura que exige muito, exige muito. E assim, por exemplo, se for um chefe, né? Faz isso porque acredita que você é capaz, que você dá conta. Se for uma questão familiar, faz isso porque acredita que é para o seu melhor, porque esse é o caminho que vai te fazer crescer, vai te fazer ser um ser humano melhor, sei lá. O que eu tô entendendo aqui é que você está sendo convidado a encarar algumas situações, sabe? Encarar algumas questões que estão te atrasando aí da conquista de algumas alegrias, sabe? De algumas comemorações. Estão te deixando num estado de alerta e cansaço constante, um estado de eterno quase lá, né? Eu tô sempre quase lá. Eu nunca alcanço de fato meu. Aliás, a gente tinha um 10 de paus ali, né? Que era a finalização desse cansaço. Mas, sabe, eu nunca tá bom, basicamente. Nunca tá bom. Essa pessoa, nada que eu faço nunca tá bom. E aí você precisa colocar um fim nisso. O que eu entendo aqui é que tem uma necessidade de mostrar quem você realmente é, sabe? Dentro das possibilidades, dentro do que for possível na sua realidade. Mas uma necessidade de impor seus limites, de falar até onde você permite que alguma situação, alguma pessoa vá. Se for uma questão profissional, até onde você permite, até onde está o seu escopo, sabe? Até onde você deveria estar fazendo e onde o pessoal está te sugando, que não te deixa aproveitar os bons momentos da vida. Você não tem tempo nem para respirar, que dirá para ir numa festinha, né? Então tem isso, tá certo? A superação de vocês aqui está relacionada com colocar algumas energias aqui nos seus devidos lugares e entender que você não é dependente da decisão do outro. Muito pelo contrário, você precisa decidir aqui para que o outro, olhando a sua decisão, reconheça, fala: "Ah, tá, não precisa da minha ajuda então. Não precisa que eu me meta, então eu não vou me meter." E às vezes mesmo assim ainda pode querer se meter, tá? Porque esse sacerdote aqui é, ai, gente, sabe tudo, vocês sabem como é que é. Quer saber demais da situação, a gente já fica meio assim. Boa sorte, tá? O aprendizado, essa justiça. O que o leão vai aprender com essa justiça, hein? 8 de ouros. Não existe almoço grátis, né, bebê? Você quer? Você se esforça. Pagem de espadas. E tenha um pouquinho de cara de pau. 5 de copas. E deixe algumas coisas para trás. 8 de paus. A imperatriz. O louco. Rei de paus. Gente, é um convite isso aqui, tá? É um convite de movimento. Ponto. A justiça regendo o aprendizado já traz uma energia de equilíbrio, de verdade, de cortes no que for necessário. Fala de justiça dos homens, fala de justiça divina, fala da justiça do mundo, né? E tudo que a gente enxerga com olhos claros, sem julgamento, sem auto-julgamento e sem julgamento do outro. O julgamento ficou aqui embaixo, né? Mas deu para entender? A justiça é a justiça, e ponto. Não existe meio termo. Existe o certo, existe o justo. Quando a gente tem um 8 de ouros, um pajem de espadas e um 5 de copas, é o seguinte: esse aprendizado ele está relacionado com você se descobrindo capaz de trabalhar nos seus objetivos, tá? E mais do que isso, se descobrindo
aliás, descobrindo a necessidade de se empenhar naquilo que você se propõe a fazer, né? Mais importante de ser capaz aqui é se empenhar, realmente colocar seu foco, seu esforço, trabalhar as coisas no detalhe de uma maneira que você olha e você tem orgulho do que está sendo feito, entende? O Pajem de Espadas, ele vem trazer essa audácia, ele vem trazer essa pressa, ele vem trazer essa pessoa que não interessa se você não acha que eu tô pronto. Eu acho que eu tô pronto, então eu vou, tá? E você vai mesmo. Você vai mesmo, vai com um pouquinho de dor no coração, tá certo? Mas não vai sozinho. O que você deixa para trás não é tudo. Você ainda vai com algumas coisinhas. Repare, tem 2 taças de pé aqui. Nem tudo está perdido. O sentimento, ele é de luto. Sim, ele carrega tristeza, um pouco de decepção. Sim, chora um pouco o leite derramado, né? Dependendo aí de quais são essas atitudes que você toma. Mas quando a gente fala de justiça, o que eu entendo aqui é uma renúncia de algo que era emocionalmente confortável, né? Porque a gente está falando do naipe de copas, então tem uma questão emocional envolvida, mas é uma abdicação disso para ir atrás, apesar dos desafios, apesar da dificuldade, apesar da inocência, da ingenuidade, da imaturidade, tá certo? Porque tem um pouquinho de imaturidade. A gente tem o 8 de paus e a imperatriz. Show de bola. Isso aqui é convite para crescer, convite para expandir, para desenvolver, para fazer as coisas, né? Só que a gente tem o louco e a gente tem o rei de paus aqui também, falando um pouco desse impulso, né? Então, assim, tem uma imaturidade, tem uma inocência, tem um bebezinho, entendeu? Doido para fazer as coisas que tem um caminho muito bem traçado, sim, mas que seria de muito interesse desenvolver um pouquinho mais da malícia, desenvolver um pouquinho mais dessa visão de jogo, vamos colocar assim, sabe? Para conseguir aqui se adaptar às grandes mudanças, porque quando a gente teve 3 arcanos maiores logo na mente de vocês, já indica uma mudança muito grande. Essa escolha aqui entre uma situação que já foi muitas coisas, já passou por muitas fases, e uma situação diferente que vai te levar para um outro ambiente, um outro lugar, uma outra estrada, que é o carro, é uma decisão de grande impacto, porque são só arcanos maiores e é disso que eles falam, de grandes impactos na nossa vida. No coração também, 2 arcanos maiores, a temperança e o mago. Na superação a gente tem o sacerdote de arcano maior também. Então, tudo isso aqui, o que eu estou entendendo é que é uma virada de página de muito peso, tá certo? Só que esse convite, esse movimento, essas superações, esses aprendizados são rápidos. E nesse meio tempo, você precisa desenvolver um pouquinho. Ó, o julgamento aqui de novo. Você precisa desenvolver um pouquinho da sua malícia e aprender a equilibrar essa situação, sabe? Equilibrar algo que. E aí, praticando esse equilíbrio, desenvolvendo essa audácia, essa malícia pouco a pouco, você vai se ver cada vez mais pronto, cada vez mais preparado para seguir qualquer caminho de forma abençoada, tá bem? Mas tem aqui um negócio de impor limites aos outros, né? Delimitar até onde eles podem chegar, até onde você permite que eles cheguem,
no impacto aí do que quer que você esteja fazendo, tá? Até onde você permite essa interferência e até onde você gosta, né, de ter um certo apoio, até onde você está disposto a lidar com isso sozinho, porque é aquilo, quando você conseguir equilibrar essa situação, quando você conseguir unir ali a paixão no seu coração, essa vivacidade maravilhosa que a louca traz, com o equilíbrio mental do momento certo, da forma certa de conduzir as situações, aí o progresso se sente mais livre para se desenvolver, entende? Você se sente mais seguro para tomar esses rumos. O caminho se torna mais justo. Cansativo, sim, claro. Sempre vai, né? De novo, não existe almoço grátis. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho duro, tudo é questão de empenho, dedicação, dedicação para ver resultado, tá certo? Mas vocês têm um convite aqui para se soltar, se permitir, sim, só que com sabedoria, tá? Valorizando o caminho que foi trilhado até aqui e aprendendo ao longo do processo. Já sabem muito? Já sabem um bocado sim, mas vão aprender demais ainda. Vão aprender demais. Então, olhos atentos, tá bom? Olhos atentos. Percepção aí aguçadíssima para pegar as pequenas dicas que a vida for te dando daqui para frente, tá bom? É isso. Vamos puxar uma cartinha do Oráculo dos Portais para vocês, para fechar essa leitura? Por favor. Uma carta para a gente fechar aqui a leitura de Leão. Qual mensagem a gente tem? Caiu. Fundo de deck, compromisso. Cadê o foco? Não temos foco. Compromisso. Comprometa-se, de novo, né? Comprometa-se com aquilo que você quer. Tá certo? Liberdade. Lembra que a gente falou de uma gaiola mental no começo? É isso que eu sinto. Vocês conseguindo se libertar, mesmo que seja pouco a pouco, de uma prisão que tá muito aqui. Muito. E eu não digo isso pelos enamorados, eu digo isso pelo diabo, pelo 8 de espadas que estava no fundo de deck lá no começo da leitura. Essa liberdade, ela pode ser física? Claro que pode, mas eu sinto que ela é muito mais emocional e mental. É muito mais você entendendo o tamanho das suas asas e o quão longe você pode chegar se você se preparar devidamente para isso, se você, quando for com segurança, se você, quando resolver abrir esse portãozinho aqui, fazer isso com os olhos de alguém que está realmente disposto a enxergar o mundo sob a luz, né? Sob a verdade, enxergar o mundo como ele é. Liberdade também significa encarar as coisas como elas são. Junto com a liberdade vem a responsabilidade de tomar atitudes por si mesmo, de não ter alguém nos guardando, nos protegendo de tudo que está lá fora, né? Então, quando você estiver pronto para se libertar das suas gaiolas mentais, das suas prisões mentais, esteja pronto também para arcar com as consequências disso, para lidar com o mundo como ele é, tá certo? Aquela questão de maturidade que a gente estava falando.
aquela questão de criar um pouquinho de malícia sobre o mundo para poder encarar ele sem se machucar, tá bom? Seja no trabalho, seja em casa, seja com as suas emoções e como você distribui ela para os outros, como você compartilha ela com as outras pessoas, tá certo? Essa foi a mensagem de vocês, Leão. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que você tenha gostado. Se ressoou, conta pra mim nos comentários que eu vou amar ler, tá bom? Eu leio tudo. E se gostou do vídeo, deixa o like maroto pra nós. Se inscreve no canal. Contato de leituras particulares para quem tiver interesse também tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? O e-mail. E é isso. Um beijo. A gente se vê na próxima.